Fala galera, sossegado? Olha só, a aula já vai começar. Não se esqueça de baixar o material aqui no nosso link. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para outras aulas que você pode acompanhar com a gente aqui. Beleza? Tamo junto! Salve, salve, meu querido aluno! Vem comigo! Thiago Vidal tá na tela para falar sobre um tema que provavelmente vai cair. Vai cair na sua prova. Tá aqui, ó, dentro de processo penal, perícias e exame de corpo de delito, ok? Pode fazer a leitura. Artigos 158 e seguintes do Código de Processo Penal. Perfeito? Falou em meio de prova, uma das mais importantes e uma das mais cobradas na sua prova, tá aqui, ó, elencada a partir do artigo 158. Muita gente confunde, só pensa lá no exame de corpo de delito. Beleza, é uma espécie de perícia, a mais utilizada, a mais comentada, a mais trazida em provas. Mas a gente tem que entender que é uma espécie de perícia. Fechou? Basicamente, a gente vai ter a realização, a obrigatoriedade, melhor dizendo, da realização desse meio de prova em relação a estes camaradas aqui, ó. Anota, ok? Primeira informação aqui, ó. Tá aqui. São chamados crimes não transeuntes. Não transeuntes. Fechou? Isso aqui a gente estuda com mais afinco lá no direito penal, é classificação de crime, mas essa classificação é essencial. Se você nunca ouviu falar nessa bagaça, anota, rabisca, cutuca ou tira aquela ramela, cola no teu material, para você nunca mais esquecer. Falou em exame pericial, exame de corpo de delito, tem que saber que ela se dará, esse meio de prova se dará em relação aos crimes não transeuntes. Isso significa o quê, professor? Que são aqueles crimes que deixam vestígios. Vestígios. Por que você não falou antes isso? Seu animal, deixa vestígio, mais fácil. Sim, mas se aparece essa bagaça na prova, vai falar, o professor, o puto, não falou isso na aula. Nunca ouvi falar, na dúvida eu vou deixar em branco, ou assinalar errado, pior. Né? Se for aquele esquema lá de uma errada não acerta, lascou. Então, crimes não transeuntes são aqueles crimes que deixam vestígios. Se deixou vestígio, qual é o meio de prova cabível, na verdade, obrigatório, para que eu possa levar a conhecimento do juiz que ele existiu, ok? Aqui, exame pericial, exame de corpo de delito. Perfeito? Fechou? Vem comigo na tela. Se liga, tá? Dentro de um contexto geral, o artigo 158 e seguintes tratam das perícias. Beleza? E o que é perícia, professor? Exame feito em pessoas ou coisas por profissional portador de conhecimentos técnicos, vulgo perito, e com a finalidade de obter informações capazes esclarecer dúvidas quanto a fatos, ok? Daí chama-se perícia, em alusão à qualificação e aptidão do sujeito a quem tais exames são confiados. Os nossos queridos
peritos. Fechou? Essa é a ideia. Qual é a principal espécie de perícia? Exame de corpo de delito. É espécie de perícia. Existem outras, mas o que mais cai em prova? Exame de corpo de delito. Então vem comigo. O conceito está aqui na tela para você, ok? Corpo de delito é, em essência, o próprio fato criminal, sobre cuja análise é realizada a perícia criminal, a fim de determinar fatores, como autoria, temporalidade, extensão de danos, etc. Eu trouxe aqui uma citação doutrinária, tá? Ó, corpo de delito é o conjunto de vestígios materiais deixados pela infração penal. A materialidade do crime, aquilo que se vê, apalpa, sente, em suma, pode ser examinado através dos sentidos. Há infrações que deixam tais vestígios, tá? Expressãozinha aqui latina, delicta facti permanentes, como os crimes de homicídio, lesões corporais, falsificação, estupro, etc. Há outros, porém, que não os deixam, delicta facti transeuntes, como os de calúnia, difamação, injúria e ameaças orais, violação de domicílio, desacato, etc. Ok? Então, olha só, obrigatória a leitura do artigo 158, que traz justamente o exame de corpo de delito, sendo uma espécie de perícia. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Então vem aqui comigo, olha só, se o crime deixa vestígio material, esse vestígio, o próprio crime em si, é o corpo de delito, perfeito? Vamos pegar lá o exemplo de lesões corporais, tá? Dei um monte de porrada no meu vizinho lá que torce pro Corinthians, eu torço pro Parmeira. Fechou? Enfiei a porrada no cara lá. Vai ficar hematoma, contusão, eritema, assim, peteca, enfim. O tipo de lesão não importa, né? Sentei a porrada no cara. Ele vai até o Instituto Médico Legal e vai passar por um exame pericial. O médico vai constatar lesão na cabeça, lesão no tórax, ok? O corpo de delito em si é o quê? É o camarada, é o vizinho. Ele que tomou porrada. O exame de corpo de delito é o exame feito por este médico, ok? Perito, em relação às escoriações produzidas no corpo do vizinho. Fechou? Então, olha só. Se liga. Aplicado em relação aos crimes não transeuntes, que são aqueles que deixam vestígios, tá? Se liga, o exame é indispensável. Indispensável. Fechou? Um ponto que é muito cobrado em prova, tá? Questão da confissão. Confissão não supre o exame. Então eu posso chegar lá e falar, ó, sentei a porrada, sentei o aço no vizinho corintiano. Fechou? Nem precisa fazer o exame. Chegar na frente do juiz e se eu perceber uma oportunidade, vou enfiar a mão de novo, né, nesse corintiano. Confissão substitui? Negativo. Perfeito? Aqui existe doutrina que fala, ó, embora o sistema do livre convencimento motivado seja aplicado no nosso país, no nosso ordenamento, essa seria uma hipótese de aplicação do sistema de prova tarifada, ok? O exame de corpo de delito aqui vale mais do que a confissão. A confissão, inclusive, não pode substituí-lo, perfeito? Mas a ideia é, o que você tem que gravar para sua prova? A literalidade do artigo 158. Perfeito? Inclusive, perceba, tá? Essa questão do exame de corpo de delito, ele vai ser, na maioria das vezes, realizado em sede de inquérito. É uma prova antecipada, com contraditório diferido. Perfeito? Lá em sede de inquérito policial, dada a sua relevância. Perfeito? Avança. Tá, beleza, professor. E quando não deixa vestígio, que foi o exemplo lá da calúnia, da invasão de domicílio, aí vale a leitura complementar do artigo 167. Não sendo possível o exame de corpo de delito por haverem desaparecidos os vestígios, a prova testemunhal
poderá suprir-lhe a falta, tá? Só retificando, consertando o que eu disse. O crime é não transeunte, deixou vestígio, mas eles desapareceram. Aí eu aplico 167, tá? No exemplo que eu dei aqui, retificando, na calúnia, na difamação, nem deixa vestígio. Fechou? Não deixou vestígio, beleza, tem outros meios de prova. Mas quando deixa vestígio e desaparece, que é o que a gente vai ver, o exame de corpo de delito indireto, perfeito? Aí prova testemunhal pode suprir. Fechou? Rufei o camarada na porrada, ele ficou com vergonha, ficou lá uma escoriação, ele esperou passar uma semana, 2, e aí depois ele vai lá e faz o oferecimento da queixa. E tem testemunha que viu eu dando porrada no cara. Aí pode suprir a falta do exame de corpo de delito. Fechou? Só para ficar claro, avança. Importante ressaltar que a doutrina e a jurisprudência majoritária consideram que o caso de desaparecimento de um vestígio tenha ocorrido por culpa do Estado, não será possível a aplicação do 67 para suprir o exame de corpo de delito, direto ou indireto. Perfeito? Chama atenção também para uma relativa inovação da legislação, a questão da preferência, tá? A prioridade da realização do exame. Ele foi introduzido lá no parágrafo único do artigo 158. Dar-se a prioridade à realização do exame de corpo de delito quando se tratar de crime que envolva violência doméstica e familiar contra a mulher, nos casos da Lei Maria da Penha, violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência. Perfeito? E aí a gente tem algumas formalidades deste exame. O artigo 159 traz: exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial. Se liga, perito no singular, um perito, tá? Vou colocar aqui, ó, no slide, um perito. Essa é a regra. O camarada fez concurso, tem conhecimento técnico, via de regra, um perito. Antigamente eram 2, antigamente. Só que por que a prova ainda vai tentar te pegar nesse número? Acompanha comigo aqui. Portador de diploma de curso superior. Olha só, parágrafo 1º. Na falta de perito oficial, aí sim, o exame será realizado por 2 pessoas. Mas perceba, 2 pessoas e não 2 peritos. Fechou? O que a prova troca? Ele troca aqui, ó, 1 por 2. Legal? Limpa essa porcaria aí, professor. Qual que é a ideia? Então, se eu não tenho perito oficial, aí sim, exame realizado por 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. Os peritos não oficiais prestarão compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo. Perfeito? Legal? Então, muita atenção. É um perito oficial. Se não tenho perito oficial, aí eu posso fazer o quê? A opção por 2 pessoas idôneas. Legal? Para finalizar, arrematar a leitura do artigo 159, parágrafo 3º. Serão facultadas ao Ministério Público, ao assistente de acusação ofendido, ao querelante e ao acusado a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico. Tá? Então pode ser que exista um perito, foi lá, fez uma perícia no sentido, de ver da onde foram efetuados os disparos, qual era a altura, se foi feito a queima-roupa, se não foi. E aí, feito esta perícia oficial, ok? É possível o quê? A elaboração de quesitos complementares. Perfeito? Então, se é uma perícia oficial ou se é uma perícia particular, é meio de prova, se a acusação fez ou se a defesa fez, a outra parte tem a possibilidade de fazer quesitação complementar. Fechou? Parágrafo 4º. O assistente técnico atuará a partir de sua admissão pelo juiz e após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais, sendo as partes intimadas dessa decisão. Foi nomeado perito oficial lá pelo juiz, eu contrato um perito particular. Pode ser feito isso? Pode. O juiz admitindo,
ele pode trazer, né, sei lá, perceber a dinâmica de um acidente, de um crime, né, de um homicídio que tenha sido praticado aí no trânsito, né, fazer a dinâmica, qual que era a velocidade, né, se o cara agiu mesmo com culpa ou se foi dolo de acordo com o Ministério Público, enfim, N situações, perfeito? O que você tem que lembrar é que uma vez trazido o exame pericial, sempre a outra parte poderá fazer apontamentos complementares, fazer quesitação, né, perguntar para o perito, para ele esclarecer algo da perícia realizada, ou ainda a contratação de assistente técnico. Perfeito? Avança. Parágrafo 5º. Durante o curso do processo judicial é permitido às partes, quanto à perícia, requerer oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou para responderem a quesitos, desde que o mandado de intimação e os quesitos ou questões a serem esclarecidas sejam encaminhados com antecedência mínima de 10 dias, podendo apresentar as respostas em laudo complementar. 2. Indicar assistentes técnicos que poderão apresentar pareceres em prazo a ser fixado pelo juiz ou serem inquiridos em audiência. Ok? Outro tópico que eu chamo a atenção é em relação ao momento da perícia, tá? Reza o artigo 161. O exame de corpo de delito poderá ser feito em qualquer dia e a qualquer hora. Só que olha só, se liga na regra específica do artigo 162, que já foi cobrado em prova, ok? Que é em relação à autópsia, que é espécie de exame pericial. A autópsia será feita pelo menos 6 horas depois do óbito, salvo-se os peritos, pela evidência dos sinais de morte, julgarem que possa ser feita antes daquele prazo, o que declararão no auto. Parágrafo único. Nos casos de morte violenta, bastará o simples exame externo do cadáver, quando não houver infração penal que apurar, ou quando as lesões externas permitirem precisar a causa da morte e não houver necessidade de exame interno para verificação de alguma circunstância relevante. É diferente, então, você explodir o seu desafeto, né? A perícia tem até dificuldade para achar os pedacinhos lá, do que você envenenar, beleza? Dependendo do veneno, existem algumas características externas, tá? Vai haver alguns sinais de identificação, mas normalmente é feita a autópsia, tá? Então, quando você chega na cena do crime, pô, tá lá o cara, cabeça rachada, aberta lá, professor, meu Deus do céu, precisa esperar 6 horas? Não, né? Porque aí levava o baralho e ficava jogando o baralho até dar 6 horas. Não é essa a ideia do legislador. Beleza? Fechou? Dando sequência para a gente finalizar a questão da prova pericial, lembre-se, meu querido aluno, a livre apreciação do magistrado. Perfeito? Código de Processo adotou o sistema liberatório de apreciação da prova pericial, no qual o juiz não é obrigado a aceitar o que foi atestado pelo perito. Tal sistema opõe-se ao chamado sistema vinculatório, em que, como o próprio nome diz, o magistrado está vinculado ao laudo. Artigo 182. Juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo no todo ou em parte. O que acontece? Juiz não sabe de tudo, principalmente de questões técnicas. Sei lá, tá sendo apurado se o material utilizado na construção era bom ou era ruim, era aquele material que tinha que ser empregado ou não, e aí desabou o prédio, e aí está sendo acusado o construtor, né, o engenheiro, enfim, de homicídio. Perfeito? A ideia é, o juiz sabe, manja tudo dos paranauê de engenharia civil? Não. Normalmente, quando ele não tem um conhecimento técnico de outra área, ele vai nomear o quê? Um perito. Ele fica vinculado aos termos dessa perícia? Negativo. Lembre-se, meu querido aluno, que, vigorando o sistema de livre convencimento motivado, o juiz pode descartar a perícia se o restante do conjunto probatório, outras provas, indicarem que aquele laudo não é suficiente, mesmo que emitido por perito, por pessoa que tenha conhecimento técnico. Perfeito, legal. E aí, para a gente finalizar, lembre-se, a ideia, tá, dos crimes que deixam vestígios são considerados crimes não transeuntes.
Embora discuta-se sobre a sua obrigatoriedade ou não, vai pela letra da lei. Artigo 158 fala que o exame de corpo de delito é indispensável naqueles crimes que deixam vestígios. Fechou? Para arrematar, se aparecer na sua prova, exame de corpo de delito direto é aquele realizado sobre o corpo de delito, sobre o cadáver, beleza? E o exame indireto, por exemplo, por testemunhas que presenciaram o cadáver, beleza? Mas o cadáver foi jogado lá no rio, nunca mais acharam, virou comida de peixe, virou ração de peixe. Então, exame de corpo de delito direto sobre o próprio corpo de delito, indireto através de prova testemunhal. Perfeito, fechou. Dá uma olhadinha 158 ao 162, imprescindível. Nós temos outras formalidades até o artigo 184, mas estes artigos citados são os mais relevantes para a sua prova. Professor, você sempre fala isso. Olha só, a chamada cadeia de custódia, que foi regulamentada, trazida, foi colocada dentro do nosso Código Penal através da Lei 13.964 de 2019, famosíssimo pacote anticrime. Ele trouxe, a partir do artigo 158A e seguintes, tem lá A, B, C, D, E, F, toda a ideia, beleza? Dentro do nosso sistema jurídico, para que seja identificada, reconhecida, para que seja cautelada de forma satisfatória e lá no final seja descartada os chamados vestígios, perfeito? Naqueles crimes que a gente já sabe a classificaçãozinha, o crimes não transeuntes, perfeito? Então, quando a gente faz a análise das provas em espécie, nós temos lá no artigo 158 perícias, né, o exame de corpo de delito. E no 158A, a gente trata especificamente da chamada cadeia de custódia. Não vai trocar as mãos pelos pés. A cadeia, né, presídio. Não tem nada, uma coisa nada tem a ver com a outra. Perfeito? A ideia aqui dessa expressão cadeia é uma sequência lógica, uma sucessão sucessiva, professor. A ideia é essa, perfeito? No que tange aos vestígios deixados pelo crime. Perfeito? A gente vai sair conceituando, extraindo o conceito do caput do 158A, o que o nosso legislador considerou cadeia de custódia. Nós vamos ver quem será o responsável pela identificação, pela preservação desse vestígio, o conceito de vestígio, e aí a gente segue e toca o barco em relação às demais especificidades. Perfeito? Legal? Mas basicamente, qual que é o pontapé de saída? A ideia de cadeia de custódia é justamente você identificar, preservar e lá no final descartar vestígios que tenham ligação com o fato criminoso. Perfeito? Manja quando você assiste aqueles seriados motherfuckers lá, o CSI, não é bem daquele jeito. O cara pega a sacolinha plástica, beleza, o suave, bonitinho. Beleza, isso é filme. A gente vai ter que ver a realidade e principalmente a literalidade da lei, o que foi trazido e inserido aí dentro do nosso ordenamento. Fechou? Sem mais delongas então, ó, vem comigo. Tá na tela aí o conceito, tá? Importantíssimo, tá lá no caput do 158A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. Então, olha só, bem tranquilinho aqui, perfeito? Basicamente, nós temos as etapas, elas são trazidas pelo Código de Processo, mas basicamente você vai pegar um vestígio e fazer o seu reconhecimento, beleza? E aí tem uma série de etapas que a gente vai ver até chegar ao final, ao descarte.
bem simplesinho, do reconhecimento ao descarte. Tráfico de drogas, perfeito? Você vai ter que, sendo realizada a apreensão do material que possivelmente se enquadre dentro daquele rol, né, de substâncias entorpecentes, ele vai ter que ser o quê? Periciado. Fechou? Então tá lá na sacolinha de mercado, né, embrulhadinho, amassadinho, o agente, o policial militar, por exemplo, perfeito? Ele atuando no flagrante lá, ele abre essa coisa e fala, será que isso aqui é erva do demônio ou será que é orégano? Hã? Será que ele vai ter que experimentar para saber? Óbvio que não, mas determinadas características, tá? Até pela própria vivência e experiência da atividade policial, permitem o reconhecimento. E aí não é só pegar a sacolinha, jogar lá atrás da viatura e levar para que seja realizado o exame. Não. Todo um cuidado é necessário para que não haja contaminação, para que haja identificação correta, perfeito? Inclusive, lá no final, a hora que tiver, né, que foi constatada a origem daquela substância, aí a gente vai ver que pode ser feito o descarte. Fechou? Beleza? Mas lembra, cadeia de custódia, tá? Cadeia não é assim de chilindró, não, animal. Se liga, cadeia é um conjunto de procedimentos, perfeito? E é exatamente esse conjunto de procedimentos que, respeitadas as regras legais, poderão validar esse meio de prova. Perfeito? Então a cadeia de custódia, ela ganha destaque dentro dos exames periciais. Por quê? É a forma com que tem que ser tratado, tá? Todo e qualquer vestígio que tenha ligação aí com o crime. Perfeito? Legal? Bora avançar então. Parágrafo 1º. O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio. Se liga que a própria lei vai conceituar vestígio, tá? Mas perceba, chegando ao local em que tese foi cometido uma infração penal, o que a gente tem que fazer? Né? Que é a ideia de não contaminação. Camarada lá estava no boteco assistindo a final do Campeonato Brasileiro, perfeito? Aí o pau comeu, os caras se desentenderam lá por causa de futebol, perfeito? E aí sobrou tiro para tudo que é lado, carnificina, perfeito? Sei lá, 19 corpos, né? Sangue para tudo que é lado, bituca de cigarro, copo, né? Com 51 em cima das mesas, aquele vucu-vucu. Chegou o agente policial, tá? Seja um policial civil, seja um policial militar que normalmente, né, tem o primeiro contato, qual que é a ideia? Como que se inicia essa cadeia de custódia? Preservando o local do crime. Isso é óbvio, mas pode aparecer em prova. Perfeito? Ah, professor, mas isso aí é besta até você falar. Pois é, mas na prática existe uma série de irregularidades que podem anular essa espécie de prova lá em ação penal. A contaminação do local, o trânsito de muitas pessoas. Normalmente, quando o crime ele ganha grandes repercussões, né, vem a galera. Pô, você pegar, não estou criticando, jornalista, né, vem com a câmera, já está filmando, hoje todo mundo tem celular e pula por cima e quer pegar o melhor ângulo. Então a ideia, o ponto de start é preservação do local do crime. Perfeito? Então se liga, tá? Porque isso pode aparecer na hora da prova. Embora nós tenhamos as etapas, e a gente já vai ver quais são, qual que é o pontapé de início da cadeia de custódia? Vou colocar aqui, ó, cadeia de custódia, ok? Se liga, tá? Essa expressãozinha aqui, ó, que pode aparecer na sua prova. Preservação do local. Perfeito? É básico, é uma ideia relativamente simples, mas a gente precisa lembrar na prova. E aí você já está pensando, pô, beleza, tem que preservar o local. Mas quem que vai fazer a preservação? Quem que vai identificar os vestígios? O próprio legislador nos trouxe. Segue aqui, ó, parágrafo 2º.
O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial fica responsável por sua preservação. Então, atenção, tá? Muita gente vai falar, a prova vai chegar e vai falar para você, é o perito que obrigatoriamente tem essa incumbência. Em tese seria, tá? Que é quem tem conhecimento técnico, científico, tá? Mais apurado nesse sentido. Mas olha a expressãozinha utilizada pelo Código de Processo. Agente público, beleza? Então cabe a esse agente, e aí no exemplo, pode ser o policial, pode, perfeito, pode ser o escrivão de polícia, pode, mas também pode ser o perito, pode. Então, se parecer necessariamente o perito, não. É agente público, ok? Agente público. Esse vai ser o responsável pela preservação, tá? Ah, então tem bituca de cigarro, tem sangue, tem porção de maconha, perfeito? Dentro do contexto, o agente público, analisando o que tem pertinência, o que tem relação com o fato criminoso, é ele que ficará responsável por esse vestígio. Perfeito? Legal. E olha só, mais importante ainda, a gente sabe como que se dá o início, quem vai ficar responsável, mas qual é a ideia de vestígio? O conceito que já era tratado pela doutrina, era debatido, agora ele foi positivado. Ele foi colocado lá no Código de Processo Penal, no parágrafo 3º. Perfeito? Fundamental a leitura. Porque se aparecer em prova, desconsidera um pouquinho aqui a discussão doutrinária. O nosso legislador ele não foi muito técnico nesse sentido, mas se aparecer em prova, vai aparecer literalidade. Vem comigo. Está no parágrafo 3º, conceito de vestígio. É todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal. Perfeito? Professor, qual que é a grande crítica da doutrina aqui? Essa questão de ter relação com a infração penal ou não. A gente pode ter uma prova plantada, por exemplo, perfeito? Não tem relação, um vestígio, desculpa, plantado, não tem relação com a infração penal diretamente, mas pode ser utilizado como vestígio para eventual apuração aí de fraude processual, que é crime lá do artigo 347. Perfeito? Se aparecer na prova, repito, literalidade do parágrafo 3º. É isso que a gente tem que levar para a nossa prova. Fechou? Então, repetindo aí, objeto material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal. Perfeito? Leitura mais que obrigatória do 158A. Da mesma forma que pode aparecer na sua prova as etapas. E aqui não tem muito segredo, perfeito? Dentro dessa cadeia, né, que a gente pode considerar um ciclo, né, uma sequência de etapas a serem seguidas por quem é o agente responsável por esse vestígio, a gente precisa levar para a nossa prova o artigo 158B, perfeito? O que vai aparecer em prova? Nós temos visto aí as bancas fazerem a rodo. Eles vão só trocar ou a ordem, ok? Cronológica, ou a nomenclatura. Então o 158B, ele traz desde a primeira até a 10ª etapa dentro da chamada cadeia de custódia. O conceito é simples, a gente vai ver pela própria literalidade do artigo. Perfeito? Ah, professor, então eu preciso decorar as ordens certinhos? Decorar não é a palavra, beleza? Mas você precisa ler algumas vezes para assimilar. E aí você consegue entender que a sequência faz sentido. Não tem como você descartar um vestígio sem antes acondicionar ele da melhor forma, para que ele preserve a sua natureza. Perfeito? Se você acondicionou, primeiro você o quê? Identificou. Então tem uma série de etapas a serem seguidas. Fechou? Beleza? Quais são elas, professor? Vem comigo, tá na tela. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes etapas. Inciso 1.
Primeira etapa, então, reconhecimento. Ato de distinguir um elemento como de potencial interesse para a produção da prova pericial. Chegou na cena do crime, perfeito? Em tese, um homicídio. Vai ter lá sangue, marcas de digital, né? O camarada pegou, molhou a mão na poça de sangue lá e saiu batendo, né? Saiu se esfregando lá. Pô, se conseguiu reconhecer, desde que tenha ligação com o fato, beleza. Uma bituca de cigarro pode ser considerado vestígio? Pode. Ah, dependeu, o autor deu aquela tragada, beleza, bateu a bituquinha ali, efetuou os disparos e foi embora. Possivelmente vai ter um material genético ali, uma identificação do perfil genético vai poder ajudar nas investigações. Beleza? Legal? Ah, mas tem lá uma rede, né, que tá lá esticada, uma rede lá no cantinho do local do crime. Não tem ligação nenhuma, né? Não tem vestígio, não tem nada. Dependendo da situação, repito, do contexto, isso aí não vai ser reconhecido como um potencial vestígio. Perfeito? Volta e avança aí comigo na tela. Inciso 2. Isolamento. Ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar e preservar o ambiente imediato e relacionado aos vestígios e local do crime. Isso aqui é muito comum. Lembra do exemplo clássico, perfeito? Camarada acabou de praticar o fato criminoso, não raras as vezes a imprensa chega antes que o agente público, perfeito? Chega lá, faz filmagem do corpo, né, que tem aquela, parece urubu em carniça, manja? O cara quer chegar a ter o melhor ângulo do presuntinho lá do cadáver, né? E aí passa por cima, derruba, mistura, contamina. Então a ideia, quando o policial chega e identifica o local do crime, vai fazer o quê? O seu isolamento. Passa uma fita zebrada, beleza? Ou faz um cordão de isolamento, perfeito? Tudo dependendo das condições do local. Fechou? Mas é só lembrar, fita zebrada, isolou o local, beleza, ninguém vai ter acesso, a não ser quem seja autorizado. E aí depois, se não for o caso do perito chegar em primeiro lugar, chama-se o perito, seus assistentes, e aí é feita toda a produção dessa prova. Fechou? Legal, inciso 3, segue comigo, fixação. Descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local crime ou no corpo de delito e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por fotografias, filmagens ou croquis, sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial, produzido pelo perito responsável pelo atendimento. Essa etapa, sim, aqui, ó, a fixação, aí a gente pensa na figura do perito, perfeito? Outro exemplo para você não esquecer em prova, acidente de trânsito, né? Está sendo investigado lá, apurado um homicídio culposo no trânsito. O que vai ser feito lá? O croquis, desenha a posição dos veículos, onde foi o atropelamento da vítima, perfeito? Isso é a ideia, a etapa de fixação. Você registrar. A própria lei permite a questão da fotografia. Normalmente, quando chegam-se no local de crime, várias fotos são tiradas. Não se mexe no corpo, não se mexe em nada. Pô, teve troca de tiro, né? O exemplo do bar lá, professor, um monte de gente virou presuntinho, tira foto do jeito em que o estado as coisas estão, perfeito? Justamente para que seja possível, após a prática do delito e enquanto durarem as investigações ou ao longo da ação penal, para que aquela cena possa ser estudada o mais próximo, né, de quando ela aconteceu. Fechou? Então a ideia de fixação, lembra, tirar uma foto, perfeito? Fazer um croquis. Essa é a ideia do registro através do agente competente, nesse caso, o perito. Perfeito? Beleza, professor, fixou. E aí? Inciso 4 traz lá, quarta etapa da coleta. Ok? Esse aqui é praticamente autoexplicativo, né? O ato de recolher vestígio que será submetido à análise pericial, respeitando suas características e natureza. E a gente já consegue ver logo na sequência o chamado acondicionamento, que é o procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de forma individualizada, de acordo com as suas características físicas, químicas e biológicas, para a posterior análise com anotação da data,
hora e nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento. Então não é chegar a colocar tudo na sacola de mercado, dar um nó e entregar, ok? Para a perícia. Negativo. Pode ter, conforme eu disse, material genético, né? Pode ser que seja necessário a colheita de amostras de sangue, né? Pode ser que hajam múltiplas vítimas ou múltiplos autores, questão das digitais, perfeito? Então, toda essa ideia, dependendo da natureza, não tem como você colocar no mesmo saquinho plástico, por exemplo, na mesma caixa de papelão, colocar lá o tablete de droga e uma gotinha de sangue. Falar, deixa secar aí, beleza? E aí depois a perícia que se vire. Negativo. A forma de acondicionamento também é muito importante e vem a validar essa espécie de prova se utilizada na instrução processual. Perfeito? Legal? Inciso 6. Trata do transporte. Ato de transferir o vestígio de um local para outro, utilizando as condições adequadas. Embalagens, veículos, temperatura, entre outras, de modo a garantir a manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua posse. Bem tranquilinho. Inciso 7, recebimento, sétima etapa, que é ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser documentado com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e unidade de polícia judiciária relacionado, local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura, identificação de quem recebeu. Nossa, professor, deu até preguiça desse recebimento. Pois é, a ideia de receber, entre aspas, tá? Não vai anotar isso, mas a ideia é que você realize um catálogo desse vestígio. Porque se eventualmente houver a necessidade de ser realizada uma nova perícia, a gente vai ter ali como fazer produzir esse tipo de prova, essa espécie de prova. Perfeito? Legal? É a parte burocrática, professor. Sim, mas agora está na lei. Não que antes não houvesse estas etapas, perfeito? Mas com o advento do pacote anticrimes, nós tivemos a positivação. Foi colocado na lei as etapas a serem seguidas. Legal? Volta comigo, inciso 8º. A gente tem o processamento, 8ª etapa. Exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter o resultado desejado, que deverá ser formalizado. E aí a gente tem o famoso, o laudo pericial. Perfeito? Arma de fogo, por exemplo, laudo de prestabilidade de arma de fogo. Legal? Essa é a forma para se atestar a sua potencialidade lesiva, se está apta a disparar ou não, porque isso pode influenciar, por exemplo, lá na pena do camarada. Perfeito? Legal? Essa é a ideia. A título de exemplo, crime de roubo. Se tem um emprego de arma, se não tem, faz diferença na aplicação da pena. Perfeito? Avança. E aí a gente tem a questão do artigo 158C. Coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial, que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for necessária a realização de exames complementares. Parágrafo 1º. Todos os vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser tratados como descritos nesta lei, ficando o órgão central de perícia oficial de natureza criminal responsável por detalhar a forma de seu cumprimento. Aqui eu chamo a sua atenção. Muito cuidado, porque é entendimento recente, perfeito? E se o examinador vier nesse sentido, a gente precisa saber responder. Olha só, eu já entendi, professor, que a cadeia de custódia são as regras para o tratamento, para a identificação, para o tratamento, acondicionamento, descarte. Fechou. Só que se essas regras não forem seguidas, ok? E se a cadeia de custódia não for respeitada nos termos da lei. O que acontece? Essa pergunta que pode vir para você. STJ entende que
por si só, irregularidades em relação ao cumprimento das etapas da cadeia de custódia não geram a nulidade dessa espécie de prova. O que isso significa, professor? Significa que mesmo não sendo cumpridas todas as etapas da cadeia de custódia, deve ser justificada a não utilização dessa espécie de prova no caso concreto. O seu descumprimento não gera automaticamente a nulidade, ok? Então significa o quê? Tem na lei, existem todas as etapas, beleza. Uma delas não foi cumprida, ok? A exemplo de uma questão que caiu já em prova, né? Contava toda a historinha lá da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, né? Falou que houve a apreensão de mercadorias de origem ilícita, né? O crime era de receptação, e aí no transporte alguns objetos foram perdidos. O transporte não foi feito nos termos da lei, perfeito? Esse tipo de vestígio pode ser utilizado no processo? Pode, perfeito? Irregularidades por si só não acarretam nulidade nessa espécie de prova. Perfeito? Fica ligado, tá? Porque é entendimento do STJ, perfeito? Então coloca aqui, ó. Não respeitado nos termos da lei a cadeia de custódia, irregularidades no cumprimento da cadeia de custódia, não geram nulidade por si só. Ou seja, se percebendo que não cumpridos os requisitos, as etapas da cadeia de custódia, e se o juiz justificar, se interferir na apuração do crime. Por exemplo, camarada foi levar lá a porção de droga, tá? E aí misturou tudo na mesma sacola. Eram vários autores de tráfico de droga e aí não se sabia se era maconha, se era cocaína, de que era o quê. Colocou tudo na sacolinha do mercado, deu um nó e entregou. Perfeito? Lá para que fosse acondicionada. A ideia é que, não se sabendo o autor, não se sabendo de quem era a droga, a natureza, a forma de acondicionamento interferiria o quê? Na análise dessa espécie de prova. Perfeito? Legal? Então, dentro desse raciocínio, fica ligado, porque vai aparecer em prova. Perfeito? Volta comigo na tela aqui, ó, parágrafo 2º. É proibida a entrada em locais isolados, bem como a remoção de quaisquer vestígios de locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como fraude processual a sua realização. Aí cabe, obviamente, né, ao perito a análise, depois de isolar, de preservar do local do crime, se não foi o primeiro agente que teve o contato, vem a perícia, faz a sua realização justamente em relação à análise desses vestígios. Perfeito? 158D trata do acondicionamento. Recipiente para acondicionamento de vestígios será determinado pela natureza do material. Então não é só o saquinho plástico, pode ser caixa de papelão, pode ser envelope, depende da natureza. Perfeito? E aí o nosso Código de Processo traz uma série de regras em relação ao recipiente. É difícil cair literalidade do 158D? Difícil é, mas pode, então vale a pena a leitura. O que você tem que ter em mente é que dentro do contexto da questão, você tem que olhar para a natureza do vestígio. Não significa, esquece um pouquinho aquela ideia de filmar, tudo vai no saquinho plástico, é no saquinho com lacre, beleza? Negativo. Dependendo da natureza desse vestígio, nem é o meio adequado para o seu acondicionamento. Perfeito? Legal? E aí ele fala a questão do lacre, né? Se eventualmente tiver que ser deslacrado, pode ser lacrado de novo, se for utilizado ao longo da instrução processual, por exemplo, perfeito? Mas é importante justamente para preservação. Legal?
E o 158E, ele trata da central de custódia. Todos os institutos de criminalística deverão ter uma central de custódia destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser vinculada diretamente ao órgão central de perícia oficial de natureza criminal. E ele também trata a legislação dos protocolos e fala um pouquinho mais sobre a cadeia, a central, desculpe, de custódia. Perfeito? E por fim, e não menos importante, o 158F. Após a realização da perícia, o material deverá ser devolvido à central de custódia, devendo nela permanecer. Perfeito? Chama atenção para o parágrafo único. Caso a central de custódia não possua espaço ou condições de armazenar determinado material, deverá a autoridade policial ou judiciária determinar as condições de depósito do referido material em local diverso, mediante requerimento do diretor do órgão central de perícia oficial de natureza criminal. A exemplo, tem um monte de veículo lá envolvido em crime de trânsito, beleza? A central de custódia não tem espaço físico. Pode ser destinado lá um barracão do Estado, de propriedade do Estado? Pode, desde que sejam cumpridos os devidos protocolos. Perfeito? Legal? Pegou a ideia? Então, muito importante, 158A e 158B não é que pode cair em prova, vai cair na sua prova. Já tem caído e vai continuar caindo, porque essa é a essência da chamada cadeia de custódia. Que agora a gente vai tratar o quê? Sobre processo penal, e o recorte se dará especificamente em relação a peritos e assistentes. Nossa, professor, que emoção! Eu vou prestar concurso para ser perito. Logo, logo você vai ser aprovado. Mas não sem antes dar uma analisada aqui. Perfeito? Olha só, os peritos e assistentes são tratados pelo artigo 159 e seguintes do nosso querido Código de Processo Penal. Perfeito? A ideia, basicamente, o que é a função? Qual é a função do perito? Por que pode ser considerado um meio de prova no processo penal? Para pensar comigo. Por mais que o cara tenha estudado muito, tenha gabarito, passe uma prova de magistratura, torne-se juiz ou juíza de direito, ele não manja de tudo. Juiz acha que é Deus, mas não é. Perfeito? Então o cara não vai saber de físico, de química, de biologia, de engenharia civil, balístico. O cara não vai ser o demônio, Satanás em todas as áreas. Dependendo da infração criminal praticada, ele necessita conhecimento técnico de outras áreas. Perfeito? A exemplo da biologia. A gente tem peritos na área biológica. O cara é formado em ciência biológica, fez faculdade de biologia, estudou, passou no concurso, vai virar o quê? Perito. Legal? Então, quando o juiz precisar de auxílio técnico em outras áreas de conhecimento, quem que vai surgir aqui? Perícia. É exatamente nesse sentido que a gente também deve considerar como meio de prova. Tá, beleza, professor. Quem são esses assistentes aí? É o cara que segura a sacolinha de plástico para o perito colocar o vestígio ali? Não, animal. Se liga. E aí eu vou te dar outro exemplo. Se coloca no lugar de um acusado. Perfeito? O camarada está sendo acusado de um crime. Vamos pegar um crime grave. Crime, sei lá, de estupro, lá do 213. Perfeito? E aí foi feito o exame pericial na vítima, foi coletado o material genético, um sêmen, e aí bate com o sêmen e vão falar, o sêmen é teu. Perfeito? E aí, agora, como é que você vai refutar essa prova que tem um caráter, um conhecimento técnico específico? E aí surgem os chamados assistentes. Perfeito? Então eu, dentro do exercício do contraditório da ampla defesa, posso contratar uma pessoa que tenha conhecimento específico na área e venha atuar como um assistente. Então, os assistentes, desde que sejam admitidos pelo juiz, pelo juízo, eles podem, a exemplo, contrapor um laudo pericial. Perfeito? Ah, mas o perito oficial,
ele tem fé pública, presume-se legítimo, legal, o laudo que ele emitiu, tudo bem. Só que perceba, o juiz, na hora em que vai fazer a valoração, ele não pode dar um peso maior para um laudo técnico em detrimento a outro, desde que ele faça justificadamente e falar, ó, eu acolho os argumentos técnicos do perito judicial e ele explica o porquê que ele não considera o laudo realizado por um assistente que foi contratado por uma das partes. O Ministério Público precisa de um engenheiro civil para emitir um laudo lá para ver se foi empregado o material correto, porque desabou o prédio, matou um monte de pessoas, né? E aí discute se foi de forma culposa ou dolosa, se o cara sabia que aquele tipo de areia, aquele tipo de pedra brita não poderia ser empregado naquela construção. Então perceba, a ideia é que, sendo meio de prova, ok, ele também seja valorado pelo juiz. Muita gente tem a ideia de que se tem perícia é prova cabal. Cuidado, não existe, via de regra, o chamado, não se aplica, na verdade, o sistema de prova tarifado. Uma prova não tem maior valor do que a outra. Perfeito? Eu posso ter um laudo pericial, mas eu posso ter outras provas, testemunhais, interrogatório, perfeito? Que contradigam a ideia emitida nesse laudo técnico. Perfeito? Legal? Bora ver então o que a lei fala, né, do chamado aí perito. Está na tela o artigo 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior. Lembra que eu dei o bizu. A ideia de perícia está ligada a conhecimento técnico. Técnico. Perfeito? É por isso que o legislador exige o quê? Diploma de curso superior. Perfeito? O cara fez curso lá em tecnologia da construção, o cara é formado em biologia, o cara é da área da medicina. Fechou. Tem curso superior, tá lá o diplominha, atestando a capacidade técnica, a gente pode ter o quê? A questão, né, da nomeação do perito. O perito ele pode tanto ser um perito judicial, que é aquele que presta o concurso, ou aquele juramentado, que é indicado pelo juiz. Perfeito? Muito cuidado. Olha só, primeira pegadinha de prova. E lembra que eu falei no início do bate-papo que eu ia te passar as questões? Se liga, qual que é a regra em relação ao perito? Regra, um perito. Ok? Eu vou colocar 01. Um perito oficial. Beleza? A ideia do perito, como eu já falei e destaco, é que tenha conhecimento técnico, ok? E aí a gente liga com a ideia do curso superior. Curso superior. Por que eu estou destacando isso? Porque logo na sequência a gente vai ver, né? E eu dou um exemplo. Cidade pequena. Perfeito? Tem perito, malemar tem o perito na área médica, malemar, beleza? Você vai pegar na área da engenharia, na área da química, na área da biologia, não vai ter perito para todas as áreas, perfeito? Nosso legislador, ciente da realidade, trouxe uma hipótese em que não existe um perito oficial, perfeito? Acompanha comigo. Parágrafo 1º. Isso aqui despenca em prova, tá? Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame. Percebeu? O nosso legislador ele fala, a regra é o perito oficial. Fechou. Só que qual que é a exceção? Bora colocar aqui, ó. Exceção. Quando não tem perito oficial. Aí a gente pode colocar o quê? 2 pessoas
idôneas. Idôneas. Beleza? 2 pessoas idôneas. Só que mesmo não é qualquer duas. Ah, vem aqui, Matheus, vem aqui, Thiago, seu, Zé Ruelo e o Ruelinha. Beleza? Vem fazer aqui esse exame pericial. Não. Preferencialmente, tem que ter diploma de curso superior, preferencialmente na área em que vai ser demandado o conhecimento. Preferencialmente não é sinônimo de obrigatoriamente. Então, muito cuidado, porque essas 2 pessoas também, ó, curso superior. E aí as provas adoram fazer esse tipo de pegadinha. Legal? Falar a questão do curso superior, falar que são 2 peritos oficiais, falar que é uma pessoa idônea, eles vão trocar com essas informações, vão fazer esse jogo de palavras. Fechou? Legal? Então, muito cuidado. Se tem regra, professor, a gente parte sempre da regra. Perfeito? Perito oficial. Não tem perito oficial, é só lembrar, exemplo, Jaguapitã. Onde é que fica essa porra? Cidade no qual esse puto aqui nasceu. Perfeito? Jaguapitã. Porra, megalópole, tem estrutura do caralho. Pois é, só que não. Perfeito? Difícil achar perito oficial? Pra caramba. É difícil até achar gente em Jaguapitã. Beleza? Quiçá perito. E aí a gente tem essa possibilidade trazida pelo legislador. Fechou? Avança comigo aí, tá na tela. Parágrafo 2º, 159. Os peritos não oficiais prestarão compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo. Por isso que são chamados também de peritos juramentados, compromissados. Ok? Parágrafo 3º. Serão facultadas ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico. Então aqui a gente já começa a ver a questão dos assistentes, tá? Que eu mencionei ainda há pouco. Você imagina o seguinte, o juiz não tem conhecimento técnico da área, tá? Vamos colocar aqui, ó, o capa preta, beleza? Vamos colocar aqui, ó, juiz. E aí a gente vai ter a figura do perito, ok? Perito. Beleza. Só que lembra que você é o acusado. Show de bola? E aí sai um laudo pericial comprometendo, tá? E muito a situação do acusado, levando a essa espécie de prova a apontar a autoria e materialidade em relação a esse acusado. E aí o perito ele vai fazer, né, de forma bem técnica. Ele vai descrever lá, por exemplo, né, num laudo de lesões corporais, ele vai falar qual foi o meio utilizado, qual foi a extensão das lesões. Tem uma série de constatação, perfeito? Se gerou incapacidade das ocupações habituais por mais de 30 dias, até porque isso vai fazer diferença na tipificação penal. Mas fato é que o acusado e todos aqueles demais que estão inseridos no rol do parágrafo 3º, Ministério Público, assistente de acusação, toda a galera pode fazer o quê? Quesitação complementar, pedindo no sentido de esclarecimentos, tá? Isso é muito comum na prova. A elaboração de quesitos complementares. É emitido o laudo pericial, o juiz intima as partes, o Ministério Público e o acusado, por exemplo, para que eles se manifestem sobre esse laudo, sobre essa espécie de prova. E aí o legislador trouxe a possibilidade da realização de quesitação complementar. Você vai perguntar, tá, a extensão dessas lesões, né, perduraram por mais de 30 dias? Quantos dias? Né, porque é diferente, 31 de 215. Isso pode pesar na hora da dosimetria da pena. Então, a ideia é que os assistentes sejam complemento da perícia, perfeito? Até porque quem vai apreciar todas essas provas é o juiz de direito. Fechou? Beleza? Avança. Parágrafo 4º. O assistente técnico atuará a partir da sua admissão pelo juiz e após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais, sendo as partes intimadas dessa decisão. Durante o curso do processo judicial é permitido às partes quanto à perícia. E aqui traz-se um rol de possibilidade em relação às partes. Inciso 1.
requerer a oitiva dos peritos para esclarecerem a prova ou para responderem a quesitos, desde que o mandado de intimação e os quesitos ou questões a serem esclarecidas sejam encaminhados com antecedência mínima de 10 dias, podendo apresentar as respostas em laudo complementar. Perfeito? Então, olha só, é uma hipótese, tá? Se o perito emitiu o laudo, o juiz intima as partes para fazer quisitação complementar, o perito vai e responde com um laudo complementar. Isso não impede, por exemplo, de que esse perito seja intimado para prestar esclarecimentos na audiência de instrução. Perfeito? Logo depois da oitiva da vítima e das testemunhas de acusação e de defesa, a gente pode ter a realização da oitiva dos peritos. E aí a gente também pode ter a quisitação sendo feita de forma oral dentro da audiência de instrução. Fechou? Segue comigo, inciso 2. Indicar assistentes técnicos que poderão apresentar pareceres em prazo a ser fixado pelo juiz ou serem inquiridos em audiência. Parágrafo 6º. Havendo requerimento das partes, o material probatório que serviu de base à perícia será disponibilizado no ambiente do órgão oficial, que manterá sempre sua guarda e na presença de perito oficial para exame pelos assistentes, salvo se for impossível a sua conservação. Então, olha só, para você lembrar na hora da prova, tá? Vamos supor que um veículo, e aqui não reparem o desenho, né? É o cara que consegue elaborar muito bem um desenho, ó, pega esse sedã, né? Vamos colocar a rodinha, ó. Se ligou que é um veículo, tá? Vamos até colocar aqui, ó, a janelinha, ó. Olha que bonitinho. Esse veículo, ele foi considerado dentro do contexto da prática da infração criminosa essencial, foi um vestígio, o cara atropelou a vítima, perfeito? E aí foi realizada uma perícia no veículo. Vai lá o policial, tira a foto, né? Tem o local de impacto lá, quais foram, né? Onde foi que houve o impacto, ponto de colisão, enfim, uma série de situações. Sai o laudo pericial e aí o motorista contrata um assistente para fazer um laudo particular. É possível, professor? Sim. Se ele não quiser fazer a quisitação complementar do laudo oficial, se ele quiser fazer um laudo particular, pode? Pode, desde que isso seja possível e admitido pelo juízo. Vai até o galpão que está custodiado esse veículo, faz a perícia, ok, de natureza particular, e depois peticiona e junta ao processo. Plenamente possível nos moldes do parágrafo 6º. Perfeito? Legal. E para a gente arrematar aqui, ó, parágrafo 7º. Tratando-se de perícia complexa, que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, poder-se-á designar a atuação de mais de um perito oficial e a parte indicar mais de um assistente técnico. Normalmente, acontece o quê? Quando envolve conhecimento multidisciplinar, tem que ter conhecimento da área biológica, química, física, aí é possível, ok? A realização de 2, 3, quantos forem necessários laudos periciais. Fechou? Beleza? Por que muita gente confunde na prova? O parágrafo 7º é exceção. Lembra, eu preciso de um perito. Essa é a regra. Eu posso ter 2 peritos? Sim. E aí surge uma pergunta. Beleza, professor, então eu tenho só 2 peritos. Um emite o laudo em um sentido e o outro emite laudo no sentido diametralmente oposto. Completamente o contrário. Se coloca na pele do juiz. O juiz, ele já precisa dessa prova pericial porque ele não tem conhecimento técnico da área. Tem um que fala A, tem outro que fala B. E aí, um vale mais que o outro? Eu considero um em relação ao outro? Que zumba é essa, professor? Se liga, acompanha comigo. Avança. Artigo 160. Os peritos elaborarão laudo pericial onde descreverão minuciosamente o que examinaram e responderão aos quesitos formulados.
O laudo pericial será elaborado no prazo máximo de 10 dias, podendo este prazo ser prorrogado em casos excepcionais a requerimento dos peritos. O exame de corpo de delito poderá ser feito em qualquer dia e a qualquer hora. A exemplo, vou colocar aqui, ó, respondendo a pergunta que eu levantei, perito 1, e a gente tem aqui o perito 2. Perito 2. Como é que funciona, professor, se o laudo for conflitante um com o outro? O juiz tem a possibilidade de nomear um terceiro perito, olha só, justamente para sanar as dúvidas. Outro ponto relevantíssimo para você levar para a prova é que, mesmo sendo uma prova de natureza técnica, o juiz, que é quem analisa esse meio de prova, não está vinculado ao seu resultado. Nesse exemplo, perito A e perito B, um em contraposição ao outro, o juiz pode fundamentadamente adotar uma perícia em relação a outra, em detrimento a outra. Ou se ele ficar na dúvida, ok? Aí ele pode fazer a realização, nomeação de um terceiro perito. Perfeito? Legal, mas coloca essa observação aí no seu material. A perícia é espécie, é meio de prova? Sim. Só que se liga. Perícia não vincula a decisão do juízo. Perfeito? O que significa isso, professor? Eu posso ter a perícia dentro de um processo penal, mas eu posso ter o interrogatório do camarada que nega, eu posso ter testemunhas, eu tenho acariação, eu tenho uma série de outras espécies de prova. Se o juiz, percebendo o contexto, analisando todo o contexto, ele pode falar, ó, beleza, tem perícia, tem prova técnica, só que eu tenho várias outras provas que, se no mínimo deixarem o juízo com dúvida, tem que fazer o quê? Absolver. Legal? Essa é a regrinha dentro do Código de Processo. Perfeito? Então basta que seja suscitada a dúvida. É exatamente por isso que o juiz não fica vinculado. Ah, se a perícia constatou, tem exame de DNA. E eu estou relatando um caso prático, tá? Não estou inventando não. Exame de DNA, 99,9% de chance do material genético colhido na cena do crime, né, bateu com o do acusado. Tem decisão de juiz que desconsidera exame de DNA, ok? Por quê? Porque não tem 100% de certeza. Ah, professor, tá de sacanagem com a minha cara, é 99,9%. Pois é, dentro do juízo de valoração do magistrado, à luz de outros meios de prova, ele descartou o exame de DNA. Percebeu? Legal? Então, fica ligado nessa situação. Muita gente fala, perícia é prova irrefutável, incontestável, o juiz tem que condenar ou tem que absolver com base no resultado de perícia. Negativo, não é essa a ideia. Perfeito? E aí, só para arrematar, ó, respondendo a questão, divergência entre peritos, né, ele pode nomear um terceiro para solucionar ou determinar nova perícia, né, com a intervenção de outros peritos, a exemplo aí da redação do artigo 180. Vale a pena a leitura, tá? Ó, se houver divergência entre os peritos, serão consignadas no auto do exame as declarações e respostas de um e de outro, ou cada um redigirá separadamente seu laudo e a autoridade nomeará um terceiro. Se este divergir de ambos, a autoridade poderá mandar proceder a novo exame por outros peritos. Aí você pensa, né? Exceção de exceção. Imagina, não é um terceiro, não tem uma conclusão. Casos complexos, pode surgir essa situação? Podem, tá? Mas é exceção. Lembra sempre da regra. O que mais cai em relação a esse ponto, professor? A questão da quantidade de peritos, um perito oficial, perfeito. Se não existe, aí a gente pode, né, ter a realização da perícia por duas pessoas idôneas com curso superior, preferencialmente na área de atuação. Fechou? Legal? Lembre-se que, além do perito, eu também posso ter aí os chamados assistentes.
acusação, o Ministério Público, assistente de acusação, querelante, ofendido, desde que aceito pelo juiz, a gente pode aí visualizar a presença dos assistentes. Fechou? Espero que você tenha curtido. Um grande abraço e até a próxima. Fala, galera! E aí, gostaram da aula? Então, não deixa de comentar, porque o AlphaCom quer saber a sua opinião. E detalhe, nós deixamos o material gratuito na descrição desse vídeo. É só clicar e baixar ele. Inscreva-se no canal para continuar recebendo nossas aulas grátis e estudar com quem mais aprova no Brasil. Valeu? Tamo junto!